Agora 7h29. Repita. 7h29, pauta 3. Com a saída de Renato Feder, o governo já estuda novos nomes para chefiar a Secretaria Estadual de Educação no segundo mandato. O atual secretário da pasta aceitou o convite para desembarcar em São Paulo e fazer parte do governo de Tarcísio Freitas, do Republicanos, eleito no segundo turno do pleito majoritário neste ano. Renato Feder permanece na Secretaria Estadual de Educação do Paraná somente até o fim do ano, quando o Ratinho Júnior deve bater o martelo em relação ao substituto. Entre os nomes que correm nos bastidores do Palácio Iguaçu está o de Rony Miranda, diretor de educação da CED. Além de ser servidor de carreira, ele é considerado um nome técnico e tem apoio de aliados do governador e também da base governista da Assembleia Legislativa. Outra possibilidade que está sendo levada em consideração é o deputado federal Luizão Goulart, do Solidariedade. Quando era prefeito de Pinhais, na Grande Curitiba, ele era filiado ao PT. Porém, mais recentemente deu uma guinada à direita, se distanciando desse petismo. Ele não foi reeleito para a Câmara Federal nas eleições deste ano e estaria sendo sondado para a vaga. Apesar das especulações, o governador deve aguardar o texto da reforma administrativa passar pela Assembleia antes de anunciar oficialmente quem vai ocupar a cadeira. Outro nome forte do atual governo que deve sair é René Garcia Júnior, da Secretaria da Fazenda. Ele está cotado para assumir uma diretoria de uma instituição em Brasília. À frente da Cefa, René Garcia conseguiu deixar as finanças do Estado em dia, mesmo com a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. Ele também foi reconhecido pelas soluções que construiu para manter o equilíbrio financeiro por conta da queda da arrecadação do Estado com a redução da cobrança do ICMS. Esse é um problema para Ratinho Júnior, ele vai ter que achar um substituto à altura de Renato Feder. Veja, o Feder foi tão bem que foi convidado para um projeto maior, né? Não saiu aí de outra forma que não essa. E a educação tem grandes projetos aí na gestão Ratinho Júnior. O principal deles é fazer essa parceria público-privada, que começa como um projeto piloto em algumas escolas que foram mal no IDEB, que é o Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação. E a ideia é fazer esse choque de gestão, né, para ver como é que isso se dará. E tem que ter alguém qualificado para fazer isso. Nesse cenário, o nome de Rony Miranda aparece com maior destaque, claro, a decisão do governador, mas ele tem apoio da base do governo e ele também está por dentro do que está sendo feito. E não parar o trabalho é importante e é inclusive uma obsessão do governador, que quer tocar em frente o governo, não quer mudar muita coisa, não quer mudança brusca que possa aí retardar a velocidade das ações que estão sendo tomadas. Então vamos acompanhar de perto, mas é importante que a principal pasta do governo, que é a educação, não só do ponto de vista orçamentário, como do ponto de vista estratégico, não pare. Olha, esse realmente será um grande desafio, porque a gente está falando de dois secretários, quando a gente olha aqui o René Garcia, olha o Federer, são dois secretários de perfil absolutamente técnico, que tinham uma experiência pregressa, um na área de gestão pública e o outro na área de iniciativa privada, que trouxeram ideias e contribuições concretas para a gestão e para os projetos que estão sendo exitosos. Quando a gente olha alguns nomes que se escalam, Mark, como possibilidade para a Secretaria de Educação, eu fico preocupado, porque eles fogem do espírito, principalmente de não ter essa ambição política, que nesse momento é importante. Quando a gente acompanha essas transições em que a política acaba sendo privilegiada em uma ou outra pasta, você percebe muitas vezes aquele cavalo de pau. A pessoa quer deixar a sua marca, ela quer deixar o seu legado, quer colocar o seu adesivo na porta ali daqueles programas. Então, para que esses projetos que estão sendo exitosos, a gente já falou aqui das escolas cívico-militares, dessa possibilidade de parceria com a rede privada na gestão de algumas escolas que apresentam dados ruins do IDEB. Você trouxe ontem aquela informação sobre o sistema de gestão que possibilita um acompanhamento em tempo real da questão dos professores em sala de aula, do desempenho dos alunos, das avaliações sistemáticas. Tudo isso deve continuar. Então o espírito de quem deve assumir a Secretaria de Educação deve ser nesse sentido. Não deve ser alguém que olhe exclusivamente para um capital político, que olhe para uma promoção pessoal ou que tenha medo de fazer o enfrentamento a algumas corporações e sindicatos. Tem que ser alguém que enfrente isso. E a gente também fala aqui, por exemplo, do René Garcia. Toda a área financeira ou que lida com o setor empresarial do Paraná foi exitoso nesse primeiro mandato do Ratinho. O René, o pessoal que toca Paraná Projetos, o pessoal ali da Fomento, todas essas áreas foram responsáveis por esses índices de crescimento de emprego e renda que nós temos trazido aqui no Jornal da Manhã. Então, o desafio de encontrar substitutos para essas duas pastas, Mark, vai ser absolutamente significativo e determinante para o sucesso dessa segunda gestão.